as entrevistas preliminares. E o que é que eu vejo dentro da minha experiência e de tantos, né, pacientes, alunos que queriam fazer uma formação, traziam para mim. Então, lá no início, quando eu trabalhava com grupos de estudos que vinham psicanalistas de outras sociedades, eles traziam essa demanda e mesmo hoje eu atendo, eu faço supervisão clínica, eu atendo às vezes na análise de data outras pessoas de outras sociedades vêm fazer comigo e eu percebo que há uma defasagem muito grande nesse conhecimento. O que acontece? As pessoas, quando estão começando, existe uma ansiedade tão grande de querer dar certo, de querer dizer para o outro o que é que ele tem. Sabe aquela coisa que todo psicanalista que se forma sonha em fazer uma análise com a pessoa? Aquilo que a gente vê nos filmes, né? A pessoa vai lá e faz aquelas perguntas e o teu paciente entra profundamente e raciocina e fica pensando. É lindo. Não tem coisa mais linda do que um processo de análise. É maravilhoso quando o teu paciente já está com você uns 2 anos, 3 anos, e ele entra nesse processo, ele começa já a se perguntar, ele começa a se implicar, ele começa a fazer as ligações. Isso é muito rico. Mas o que precisa entender para quem está começando agora é que no processo de análise há um tempo grande que decorre do início que ele entrou até quando ele começar nessa demanda, ele entrar propriamente dito nesse processo. Porque não é o fato de o teu paciente ou o teu analisante, né, fala como você quiser falar, né, chamar, ou mesmo cliente, não é o fato dele apenas querer fazer análise, entrar lá no teu consultório, no set, e ele já está pronto para isso. Ou ele entrou em processo de análise. Não. Eu tenho pacientes que estão comigo já há quase 2 anos e ainda não entrou em processo de análise. Até porque essa questão do processo de análise é ele que vai se permitir. É ele que vai começar vamos dizer, a querer fazer isso. Senão, ele está logo só o tempo todo naquelas entrevistas preliminares ou no início. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, eu comecei a fazer análise. Eu quero fazer análise. E aí vai te procurar como profissional. Ele chega lá e aí ele vai começar a falar de toda a infância dele. Ele vai contar a história dele, ele vai dizer que está preparado, que ele quer mudar. E você, como profissional, você não pode acreditar nisso. Por quê? Porque a resistência vai ser algo que vai durar o processo todo, desde o primeiro dia até o último dia que ele saiu. Então, quando um paciente chega e diz assim, eu quero ser curado, eu quero que você me trate e que mude, né, esse meu sintoma, não podemos acreditar nisso. Porque acreditar nisso é romantizar. Sabe, quando lá no início, quando Freud falava que assim, né, que análise, né, é levar, trazer para o inconsciente o seu inconsciente. Então, quando ele começou no processo, quando ele começou a falar sobre psicanálise, que ele foi deixando naquele período pré-psicanalítico, que era o período que ele tinha hipnose, que era a da cartase, a abreação, aquilo tudo foi um período pré-psicanalítico. Quando ele começa propriamente a trabalhar e a construir o que é a psicanálise, então ele traz, né, muito também ainda essa visão de que trazer do inconsciente para o consciente era uma forma do paciente entrar em contato e ele se curar, né? Ele trabalhar a sua, vamos dizer, aquele sintoma, aquilo que ele queria. E não é isso. Ele vai descobrindo depois que vem um processo de resistência. Ele vai descobrindo depois que tem também a questão transferencial. Então mudou a história. Não é só saber, né, o que aconteceu no passado que vai mudar o meu presente. Porque se assim fosse, a gente dava uma interpretação a um paciente e tudo bem. E foi isso que ele aconteceu no início. Quando ele recebia os pacientes dele, que ele percebia o que estava acontecendo, ele ia e contava toda a história
de acordo com a visão dele, com a percepção dele. Então ele chegava, o paciente e contava tudo. E o que é que ele diz? Em um dos escritos deles, ele começava a perder. As pessoas iam embora e ele não sabia, ele não entendia por que as pessoas iam embora. Ele não entendia por que aqui aquelas pessoas, ele estava contando lá a verdade, ele estava falando para elas ir embora. Um caso muito famoso é o caso de Dora. Então, percebe que quando ele fica lá o tempo todo contando a Dora e fazendo as interpretações dele, ele monta todo um quadro e diz a Dora e Dora não aceita. Ele fala para Dora e Dora rejeita o tempo todo. Só depois que Dora vai embora, tudo aquilo, que ele vai perceber que ali existia um processo transferencial e que ele, na verdade, estava passando um pouquinho a barra com ela, porque ele estava falando coisas para ela que ela ainda não estava preparada. Então, assim acontece nas entrevistas preliminares, logo no início. Quando o teu paciente ele chega para você, quando o teu paciente ele chega, ou aquela pessoa está chegando pela primeira vez, o que ele está buscando é que alguém resolva a situação dele. Ele está querendo transferir uma responsabilidade que é dele para uma outra pessoa. É você que vai tomar decisões. É você que tem que dizer o que é o certo e o que é errado. Até porque ele fica livre disso. Se der qualquer coisa errada, foi ele que me disse. Foi o outro que falou. Foi fulano de tal que comentou com isso. Foi o psicanalista, o profissional que disse que tem que ser feito. E é muito interessante que às vezes nós nem dizemos nada, mas ele chega lá para a família, para os amigos e diz, olha, foi o psicanalista lá que mandou dizer isso ou fazer isso. Quando na verdade é um desejo dele. Então, ele chega com essa demanda, né? Aliás, com esse desejo que você resolva tudo. E vai mexer, sabe o que? Um pouco da nossa questão narcísica, do nosso ego. Porque quem é que não gosta? Vamos lá. Quem é que não gosta de dizer assim que você resolveu a minha vida? Eu cheguei para você e você em 1, 2 sessões, você resolveu tudo, você, né, conseguiu dar conta. Então, há pessoas que ficam muito felizes com isso. E até a gente ficaria, isso é normal acontecer. A gente conseguir, né, ajudar e dar uma palavra e a pessoa mudar a vida toda dele. Mas não funciona assim. No processo de análise, não há pressa. Nós não trabalhamos sintomas. Nós não vamos ouvir aquela queixa do paciente e achar que aquilo dali é uma demanda dele. Que aquela queixa dali, né, aquela murmuração, aquela reclamação está à fonte de todos os problemas dele. Não. Porque ali, quando ele traz aquele primeiro momento e que ele fala, né, para você o que está acontecendo, ainda é águas muito rasas, porque tem muitas coisas por trás disso tudo. Tem muito mais, vamos dizer, conteúdos e algo que ele nem percebe o que está acontecendo e que ele não quer nem saber que está acontecendo, porque não interessa a ele. Então ele vem com uma queixa, mas na verdade, aquilo tudo ali, aquela queixa, ele não quer mudar. E aí a gente diz assim, às vezes as pessoas de fora dizem assim, como não quer mudar? Ele está dizendo o que quer. Vamos colocar aqui uma situação bem hipotética, tá? Não estou trazendo nada real, estou trazendo assim só uma ilustração. Vamos dizer que a mulher chega no consultório e diz que não suporta mais o marido, porque é um marido mandão, é um marido que não deixa ela trabalhar, é um marido que começa queixa o tempo todo. Se você não estiver bem segura de si, você acaba chegando para ela e dando a ela até receitas. Faça isso, faça aquilo, porque no final de toda a queixa ela pode dizer assim, e aí, o que a senhora acha? Eu continuo com este homem ou não? Ele tem abuso psicológico comigo, ele às vezes me agride, ele é isso, aquilo, outro. E aí você, né, aí eu estou falando para as mulheres, aí você como mulher vai querer dizer, vai embora, deixa esse cara aí, parta para uma outra que ele não tem futuro. Mas por trás de toda essa queixa dela, existe uma realização, existe um gozo, existe um prazer de estar com aquele homem. Então, se o psicanalista, se o profissional vai tentar resolver esse sintoma dela, ela não fica, ela vai embora. Porque aquilo que ela fala, né, aquela queixa toda,
É o que ela diz que quer mudar, mas na verdade ela continua, né, com ele. E por mais que você trabalhe, às vezes você trabalha anos e anos e a queixa continua a mesma, ela querendo deixar aquele marido, porque aquele marido é grosso, porque aquele marido é aquilo, ela não consegue deixar. Porque há algo que vem de uma forma deturpada que vai dar a esse prazer dela. Então, o que é um sintoma? É a realização de um prazer. Um sintoma é uma forma mascarada de eu poder colocar, né, e vamos dizer, para eu poder colocar em prática um desejo meu que foi recalcado, um desejo proibido. Para que ele possa ser, né, ele vir à tona, para que eu possa usufruir desse desejo, desse prazer, ele vem de uma forma mascarada, que é a que a gente chama de formação de compromisso. Então, vamos colocar o caso dessa mulher. O que aqui, coisas hipotéticas, a gente vai só colocar alguns exemplos para a gente ilustrar, ok? E eu sempre comento o seguinte, que na psicanálise, 2 mais 2 nunca são 4. Raramente dá 4. 2 mais 2 pode dar 22, pode dar 5, 6, 10, 20, não importa, ok? Então, vamos pegar lá essa mulher. Ela diz que quer deixar o marido. Mas o que é que o marido traz para ela? Se a gente fosse olhar a história dela, a gente poderia ver o seguinte. Ela poderia ter tido um pai, vamos dizer, um pai violento, um pai grosso, e que o desejo dela era ter esse pai um carinho. Então ela repete neste marido a situação que viveu com o pai. Por quê? Porque este marido um dia pode mudar. Ela pode, com todo o amor dela, com todo, vamos dizer, desejo que ela tem, fazer algo para que aquele marido mude e aí ele consiga amá-la, perceber o quanto ela é importante para a vida dele e aí ele ser bonzinho. Ele seria uma repetição da história dela com o pai, só que agora dando certo. Isso é apenas um modelo para vocês entenderem. Vamos colocar uma outra situação. A situação de que ela pode ter tido uma infância difícil, em que todas as vezes que vinha algo ruim para ela, vinha uma gratificação depois. Então vamos novamente colocar uma figura primária em que era violento, que não ligava para ela, que não se importava com ela, mas quando se chegava no extremo, aquela figura primária sentia uma culpa e ia lá e fazia um carinho. Aqueles, vamos dizer, aqueles cuidadores que fazem chantagem com as crianças, né? Joga a criança para lá, depois traz a criança de volta. Xinga a criança, depois diz que ama muito a criança, que não consegue, né? Que faz aquilo porque ama, porque é carinho. A gente vê muito isso no consultório, muito isso. Né? Os adultos dizendo assim com seus filhos: eu faço isso com ele, eu digo isso, digo aquilo, mas ele sabe que eu amo, porque eu digo para ele, eu sou grossa, ou sou grosso, em algum momento em que eu estou estressado, que eu estou chateado, mas eu chego para ele depois, eu digo: olha, desculpa, né? Desculpa papai, desculpa mamãe, porque eu amo muito você, e ele entende, mas a criança não entende. E aquilo ali vira um padrão. E naquele padrão, ela vai repetir isso na fase adulta. Aquele padrão, quando ela se torna uma adulta, ela vai buscar o quê? Uma figura em que vai desprezá-la, em que vai machucá-la. E depois ele vai chegar para a próxima e dizer: eu te amo. Porque foi isso que ela entendeu, o que é amor. Foi isso que ela compreendeu, o que seria ser amada. É esse processo. Então, se você chega para ela e diz: olha, vamos separar desse marido, deixa esse marido para lá e vamos cuidar aqui da tua vida, ela não vai conseguir suportar, porque a única forma de amor que ela conseguiu entender foi justamente o desprezo, foi justamente o maltrato, para depois pegar algumas migalhas. Então, veja como a gente não pode trabalhar o sintoma, porque o sintoma, na verdade, ele é aquele gozo, é aquele prazer que estava lá atrás e que, de uma certa forma, né, ele conseguiu driblar a segurança, né, aquele material recalcado ali que estava lá preso, ele conseguiu driblar o recalque, né, esse desejo, e saiu dessa forma. Quando nós acolhemos uma pessoa no consultório e que ele chega vamos dizer, com a reclamação, a gente só escuta.
E aí, aquilo que eu até coloquei nas postagens para você, quantas vezes se perde pacientes, quantas vezes se perde, né, um analisante no início de sessão. Por quê? Porque o profissional não deu conta de apenas ouvir, pela necessidade muitas vezes que ele tem de falar. Então, quando aquele paciente, quando aquele analisante chega e pergunta o que é que eu faço, qual é a sua opinião, a inexperiência, às vezes, vai dizer o quê? Eu vou dizer para ele estava querendo saber. E vinha até aquela questão assim, né? E se eu não disser? E se eu não der a ele a resposta que ele precisa? E a gente esquece de uma coisa primordial na psicanálise, que é a questão da falta. Só existe desejo se houver uma falta. Nós vamos trabalhar com a falta o tempo todo, com os nossos analisantes, com os nossos pacientes. A gente vai deixar ele na falta. Por quê? Porque ele precisa correr atrás, ele precisa disso para poder se constituir, para que ele se torne um sujeito. Então é nessa falta, é nesse processo que ele vai buscando o crescimento, que ele vai buscando, né, entender o que está acontecendo com ele, vai buscando as respostas. Por quê? Porque nós não vamos dar resposta nenhuma. Nós não estamos ali para resolver o problema dele. Nós não estamos ali para dizer para ele o que é certo ou o que é errado. Nós estamos ali, o nosso papel é para que ele possa buscar, que ele possa encarar aquele desejo dele e ele vá resgatar isso. É a implicação. É fazer com que ele consiga, né, superar tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que era de lei. Sabe aquela questão da castração que ele tem que mudar? Ele deixou para trás o desejo. Ele deixou para trás, vamos dizer, o que ele mais queria, que é aquele primeiro amor que é aquela mãe, por medo de uma castração. Ou para sair dela, né, ou com medo de entrar nela. De ficar. Então ele deixou para trás tudo isso. Ele saiu do princípio do prazer para entrar no princípio da realidade por conta da castração, por conta dessa falta. Ele vai buscar algo a mais. Ele vai buscar algo que ele possa superar. Então nós não podemos dar a ele, porque senão ele não cresce. Ele não muda. E o tempo todo nós vamos estar o quê? Sempre devolvendo para ele aquilo que ele traz para nós. A gente devolve para ele o tempo todo. Ele nos dá, a gente devolve. Ele vem, a gente devolve. Porque as respostas certas, as respostas corretas, é ele que tem que dar. Não somos nós. É ele que precisa encontrar o caminho dele. Então, quando o teu paciente chega no teu consultório, ele está buscando essas respostas, ele está buscando a solução. E nós precisamos acolher, nós precisamos dar para ele, né? Vamos dizer, como posso dizer? A gente pode dar para ele, né, um afeto, né, esse acolhimento, sem ser além do que ele precisa. O que é que eu estou dizendo com isso, né? Quando a gente tem esse acolhimento? Há muitos hoje, né, profissionais, existia muito mais tempo lá atrás, em que a postura de um profissional era aquela postura seca, sabe? Aquela postura de uma distância, de uma frieza muito grande. Então, você é meu paciente, você vai estar aí, eu vou estar aqui. Hoje, a gente pode trabalhar sim de outra forma e a gente vê que dá resultado. Eu não preciso ser seco. Eu posso acolher, mas esse acolhimento não significa que eu vá colocar ele num colo. Esse acolhimento não significa que eu vá carregá-lo ou ser meu amiguinho. Não, não é isso. É ele saber que ele vai ter uma pessoa do outro lado. Sabe quando o Winnicott fala do hold, né? Que é aquele trazer para junto de si? É isso que a gente vai precisar fazer dentro do SET. Ele vai olhar para a gente e vai ver no nosso olhar, sabe? Vai sentir de nós esse acolhimento.
mas ele precisa crescer sozinho. Ele precisa encontrar as respostas dentro dele. Não somos nós. Então, nas primeiras sessões, nós vamos ouvir. Principalmente se você estiver começando na clínica. Evite falar o máximo possível. Só devolva. E ele vai perguntar a você, e aí, doutor ou doutora? E eu até falei isso nas histórias, nós não somos doutores, nós não somos doutoras, mas eles chamam. Então, eu geralmente deixo eles me chamarem da melhor forma e a forma mais confortável que eles possam sentir. Se ele me quer colocar no posto de doutora, tudo bem. Se ele quiser me chamar de Josiane, tudo bem. E tem até aqueles que se eu posso se chamar de Josi, tudo bem. Contanto, né, que a gente saiba mostrar esse lugar, não é? Que ele deve ficar. Então, quando ele chega lá e pergunta o que é que eu faço, você devolve para ele. O que é que você acha que deve fazer? Ou o que é que você gostaria de fazer? É ele a resposta. É dele esse lugar. E o que vai acontecer com quem é iniciante? O medo. Às vezes é um medo de ele ir embora e não voltar porque você não respondeu. E se isto acontecer, porque você não deu resposta, porque você usou a técnica correta, isso significa que ele não estava preparado no processo de análise. Porque nem todo mundo que diz que quer buscar uma análise está preparado no processo de análise. Como eu falei para vocês lá no início, temos pacientes às vezes de 2 anos, 3 anos que não entram no processo. Porque não é só, eu vou repetir, não é só estar no set, não é só estar ali falando da vida dele que ele vai estar em processo de análise. E sabe qual é uma outra coisa que as pessoas se enganam muito, né? É a questão de achar que se o paciente ele fala da vida dele da infância, tá tudo bem, tá ótimo. Então ele entrou no processo. Se ele conta um segredo, ótimo, ele está já no processo transferencial, ele está contando segredos para mim. E não é isso. Num processo, né, de análise, quando ele entra propriamente no processo de análise, sim, já existe uma transferência. Existe esta demanda, é uma segunda demanda. Ele não está mais focado no sintoma. Ele começa agora a se implicar. Ele começa num processo de análise propriamente dita. Ele vai repetir com o analista aquilo que ele fazia quando criança. Ele vai estar no actual. Ele vai estar dentro desse processo. Nas entrevistas preliminares ou no início do tratamento, ele está no processo de buscar da cura do sintoma, ele está focado no sintoma. Ele está lá querendo resolver a dor dele, ele não se implica ainda no processo. Ele não olha para si, ele não tenta fazer a correlação. Ele não deu conta ainda desse próprio inconsciente dele que isso existe. Então ele está lá querendo saber por que fulano falou aquilo para ele, por que ciclano fez aquilo outro para ele. É esse processo que ele vai trazer para você. E isso faz parte sim, tá? Mas aí ele tem, nesse primeiro sintoma, né, que é a função sintomal. Então nós temos 3 funções nas entrevistas preliminares. A função sintomal, a função diagnóstica e a função transferencial. É só aqui, neste processo, que ele entra em análise. Ele vai passar, isso aqui tem a ver com o analista, tá? É a forma como o analista vai tratar. Aqui no processo sintomal é a demanda dele, é a queixa dele, e no processo transferencial é quando ele entra na análise. Então, quando ele chega, cabe com o romantismo, né, deixe seu romantismo de lado, de dizer que ele já teve uma transferência com você na 5ª sessão, na 3ª sessão. O que vai haver é um par analítico, que vai haver um rapport, mas não transferência. A transferência, você começa a pensar que pode começar a existir lá depois da 10ª sessão. É quando ele já coloca você naquele lugar do suposto saber. É quando ele já vai trazer para você vamos dizer,
à espera dele, né, daquela questão do desejo. Quando ele chega, que ele vem com as demandas, você só recebe, você acolhe. E muitas vezes você nem pode fazer o contrato no início, na primeira sessão, nem dá, porque ele quer falar tanto, ela quer falar tanto, quer botar tanto para fora, que você só vai escolher, aliás, só vai ouvir, vai acolher e deixa para numa próxima sessão. Nós retomamos, né? E aí eu converso com você sobre o contrato. Entendeu? Então a gente não pode ter pressa com isso. Sabe o que às vezes acontece? É que na nossa pressa de querer mostrar que a gente sabe, de querer mostrar que eu domino o conteúdo, a gente atropela o processo. Ele não está preparado ainda para receber uma interpretação. Ele não está preparado ainda para receber uma pontuação. Então, calar é o melhor processo. E mesmo quando, nessa questão da devolutiva, nas primeiras entrevistas, nós não podemos devolver nada que faça com que ele tenha, vamos dizer, um pensamento mais profundo ou provocar um pensamento profundo. Por exemplo, ele chega para você e aí ele diz assim, olha, eu sou casado, mas eu não consigo viver bem com minha esposa, eu sempre vou buscar minha mãe entra no meu casamento, e começa a falar. E aí ele, o que é que eu faço? Aí você olha para ele, né? Aquela questão do suposto saber que você está naquele lugar, assim, quem sua mãe representa para você? O que sua esposa representa para você? Quem é a sua esposa diante da mãe? Acabou ali. Ele não está preparado para ouvir aquilo. Então, não entra nessa de início nas primeiras sessões, querer fazer interpretações, querer devolver uma resposta com profundidade. Não é isso. Nosso principal papel no início é acolher, ouvir, até porque você precisa também fazer tua hipótese interpretativa. Você precisa também entender a lógica do outro. Você precisa entender mais ou menos, pelo menos para você se guiar, qual é a estrutura clínica. E isso não significa que você vai dizer a estrutura na primeira sessão, segunda, terceira sessão, não, nem na 10ª sessão. Por quê? Porque a estrutura não é aquilo que ele fala, mas tem todo um comportamento, tem a forma como ele vai se relacionar com você na questão transferencial. Vocês entendem? Porém, quando nós levantamos uma hipótese, nos dá um caminho, uma direção do tratamento. Como é que eu vou, quais são as estratégias, como vai ser as minhas abordagens contra dele, nessa devolução para ele. Como é que eu vou conseguir colocar? Porque existe pontuações, existe colocações que eu vou fazer para um histérico, mas que eu não vou fazer para um obsessivo, nem um fóbico. Vocês estão entendendo? Principalmente da psicose. Então, cada uma estrutura, cada uma ramificação dela, neurótico, que tem o fóbico, tem o obsessivo histérico, vai ser uma forma e um olhar diferente. Eu não posso fazer tudo nivelado. Então, eu preciso ter uma hipótese interpretativa para me guiar, mas isso não quer dizer que está fechado. E também, gente, voltando a dizer, 2 e 2 dificilmente dá 4. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi muito profissionais dizer assim, fulana fez isso, é histérico. Numa primeira, é obsessivo. Não, ele é isso, aquilo outro. Por um traço, por um recorte de sessão. E a gente não pode fazer isso, tá? Então, é preciso, sim, exercitar muito essa escuta. É preciso, sim, exercitar, vamos dizer, a paciência para ouvir, escutar, construir o caso, sabe? Você começar a juntar as pecinhas, fazer essas hipóteses. Eu gosto muito de falar hipótese interpretativa. E eu sempre falei o seguinte, eu monto uma teia, como se fosse uma teia de aranha na minha mente. Então, na minha mente, tem uma teiazinha lá, e aí eu vou montando o quebra-cabeçazinho, mas isso não quer dizer que esse quebra-cabeça que eu estou montando, ele é o correto. Não.
Por quê? Porque quem sabe da história é o outro, é ele, não sou eu. Isso me ajuda a guiar, isso me ajuda a raciocinar. Então eu vou fazendo quebra-cabeça, montando o quebra-cabeça, eu vou montando as hipóteses e ali eu vou dando um direcionamento dentro do tratamento. O direcionamento nós damos no tratamento, mas isso não é dizer, quando a gente fala direcionamento, não é dizer que vai ser assim ou desse outro jeito, mas a gente vai, né, buscando formas dentro da fala dele, né, nessas devolutivas. Então a gente vai caminhando naquilo que a gente sabe onde precisa ser trabalhado. Então é na associação livre dele, é com aquilo que ele traz, aquilo que a gente vai buscando e investigando, mas sempre com as palavras, com aquilo que ele trouxe para nós. Lembra quando a gente fala do significante, né? Significado, significante lá de Lacan? O que é esse significante? São aquilo que ele aprendeu, que ele tem dele, a gente não pode mudar. Então, lembra do S1, S2, S3 e tal. Então, o que nós vamos, dentro de um processo de análise, é tentar cada vez mais, fazendo um caminho inverso, até chegar naquele S1, que é o principal, é a origem de tudo. Então, para que a gente possa fazer isso, a gente vai devolvendo para ele e usar as palavras dele, não são as nossas. Então, por isso, precisamos ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu devolvo. Eu não posso dizer a ele o que é isso, aquilo, se ele não disse nada. Então, se ele vai falar uma palavra, eu não posso usar outra, eu tenho que usar exatamente a palavra que ele está dizendo. E como é que eu faço? Como é que funciona isso na clínica para mim? Eu escrevo. Então, eu já vim de um período meio que eu escrevia tudo. Você estava falando, eu estava escrevendo. Hoje eu não faço mais isso, tá? Mas eu tenho ali no caderninho. E aí é engraçado que às vezes os pacientes dizem assim, se eu pudesse pegar esse caderninho para ler, né? E eu digo, mas não tem nada. Aqui o que tenho aqui são palavras. Então, às vezes, é esse significante que eu preciso anotar para eu não esquecer e não confundir com o meu. Porque eu posso trocar. Porque tem a minha história também ali. Né? Na hora que ele está falando da história dele, o que é que vem de mim? O que é que vai surgir? A minha história também. Não, então, eles às vezes vão se entrelaçar nisso aí. A história dele com a minha história dentro de mim. Então, eu não posso. Eu tenho que separar isso tudo. E quando você está começando na clínica, isso é muito mais difícil. Então eu anoto uma palavra, às vezes anoto uma data que é significativa. E aquilo dali vai me ajudar a não esquecer e não fazer essa troca.